Está começando mais um episódio do nosso podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer informações, dicas, entretenimento, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar aí no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. Temos o prazer de estar com essa empreendedora e nucleada aqui do Núcleo Feminino de Empreendedorismo, que vai nos contar um pouquinho da sua história, dos desafios do empreender, da sua jornada, contar um pouquinho porque tanto conteúdo, mas hoje ela vai trazer um resumo do que é trabalhar com a Aspen Correspondente Bancário, que é a empresa dela. Seja muito bem-vinda, Amanda Alves. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui. Do nosso projeto, Exatamente. Né? Como eu falei pra Karina, eu falo pra ti. Nosso projeto, eu fico muito feliz. Tenho certeza que as meninas também, Amanda, de oportunizar que outras empresárias possam estar aqui no podcast falando da sua jornada, da sua empresa, da sua história. E é por isso que eu começo te perguntando, quem é a Amanda? Bom, de forma resumida, né, a Amanda é uma mulher de 33 anos, né, filha da Mara e do Adroaldo. A gente tem uma família grande, somos 7 irmãos. Eu sou gêmea, inclusive, com um menino, né. E... Não manda a tua irmã gêmea hoje. Não. Podia, né? Se fosse menina, seria muito mais útil, digamos assim, né? Mas é um menino. E aí, aquelas coisas de personalidade totalmente diferente, enfim. Mas, assim, muito bacana essa experiência, inclusive, né? De desde o início da vida, tu dividir tudo, tu ter um companheiro pra tudo. Então, isso pra mim é muito especial. Sempre levei com muito carinho. Exceto dividir todos os aniversários, né? Mas tem essa parte, né? E... sou esposa do Roberto, né? Sou mãe do Gabriel, tem 3 anos e meio, assim. E o Gabriel veio e mudou completamente a Amanda, né? E a mulher, e, enfim, a empreendedora, inclusive. Eu digo que ele me transformou na vida pessoal e profissional. Acho que depois que ele veio, eu também tive um crescimento muito grande como empresária, assim, né? Porque tu consegue ter uma visão muito diferente e ampla das coisas, né? Antes de ter ele, inclusive, eu pensava, assim, na minha rotina da empresa, vai ser impossível ter um filho, né? Como que eu vou colocar um filho dentro da rotina que eu tenho hoje de trabalho? Era assustador, assim, pra mim. E aí, quando vem o filho, tu pensa como que eu vou colocar a rotina do meu trabalho dentro dessa minha missão de mãe, e a priorização sempre é o meu filho, né? E então é muito legal esse crescimento que a gente tem quando mãe também, né? Então a Amanda fez administração, sempre estudei muito, sempre valorizei muito o estudo, assim, né? Sempre, até as minhas sobrinhas brincam, tipo, se tiram nota boa, me ligam para avisar, porque realmente sabem o quanto eu valorizo o estudo, porque eu acho que é ele que te leva a caminhos diferentes, é ele que escreve a tua história. A minha família é grande, então a gente teve vários momentos, inclusive econômicos, né? Meus irmãos mais velhos, momentos melhores, na minha época não foi tão boa assim. Só que eu tinha muito orgulho do que eles tinham construído até ali e estava pronta para fazer a minha parte dentro do meu núcleo familiar, né? Então, isso também foi muito enriquecedor para mim, porque como tu pega uma fase não tão fácil, tu aprende a olhar as coisas diferente, tu te molda diferente para as coisas. Ensina a gemer, né? Exato, infelizmente ou felizmente. Exatamente. Então, até contando uma história bem rapidinha, quando eu tinha 13 anos, meu pai teve um problema de saúde que resultou em um problema econômico muito grande. E aí a minha mãe não trabalhava, sempre cuidou dos filhos, enfim. O que eu vou fazer? Ela foi vender lanche, né? E eu ajudava aquilo com o maior prazer. Fazia planilha, fazia caderninho, controlava os pagamentos, recebimentos, compra de tudo, de insumo. E, inclusive, ela vendia nas prefeituras e aqui na Six. Então, quando eu entrei aqui para o núcleo, quando eu fui convidada agora para a diretoria, foi um orgulho tão grande, mas tão grande, assim, da minha mãe e meu, né? Porque tu vê que não é a vida que escolhe o que tu vai ser, tu escolhe. Tu tem esse poder, tu tem, sabe, essa capacidade de escrever a tua história. Então, não foi onde eu nasci, como eu nasci. Claro que sim, pai e mãe, porque eles trazem uma coisa fantástica, né, na vida da gente. Minha mãe falava assim, minha filha, ninguém
é melhor do que tu, mas tu também não é melhor do que ninguém. E isso eu levo para a vida toda, assim. Então, eu sempre tenho essa questão de me recolher na humildade, que eu posso servir alguém, mas também no respeito e no limite da pessoa também não poder ultrapassar. Então, acho que coisas que tu traz desde pequena, assim, da infância, que vai moldando quem tu vai ser na frente, né? Ai, que Legal. linda. Parabéns. Eu até me emocionei com a tua fala. Parabéns, Amanda. E nos conta, então, mais da tua empresa agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Amanda tem a empresa há quanto tempo, Amanda? A Aspen vai fazer 10 anos agora, 10 no mês anos. que vem. No ano que vem, inclusive. Uhum. Então, é um tempo grande, assim, e é o que eu falo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Mais visibilidade e mais, como é que eu vou te dizer assim, resultados com relação ao que as pessoas enxergam, faz uns 2, 3 anos que isso acontece. Então, eu já estava há 7 anos ali trabalhando muito, todos os dias, 12 horas, 15 horas, enfim, né? E com muita dificuldade com planejamento, com organização, porque como que aconteceu, né? Eu trabalhei inicialmente na prefeitura como estagiária ali no setor de atendimento ITBI, alvará, que era uma parte que eu amava, assim. Tinha uma parte das empresas para liberar os alvarás, então tinha que ler todo o contrato social e tal, e eu já era fascinada por essa parte burocrática, né? E aí o meu setor era ITBI, mas eu circulava por todos os setores, porque eu achava muito importante eu saber as outras coisas para poder ajudar quando alguém precisava. Pega uma cota única, por exemplo, hoje na prefeitura. A atenção é toda para o IPTU. A minha parte nem tinha importância, digamos assim. E eu gostava muito de estar sempre disponível para poder ajudar nas outras áreas. Então, eu aprendi muito ali, muito mesmo, assim, nossa, e pessoas que eu tenho até hoje um carinho imenso, sabe? Isso já faz 15 anos. Então, fiquei os 2 anos lá na prefeitura, aprendi muito, conheci muita gente. E aí, dali, uma imobiliária me contratou, né? Viu o trabalho, enfim. Trabalhei 2 anos e meio, acho, numa imobiliária, no setor de financiamento já e no setor de contratos. Depois que eu saí dessa imobiliária, entrei numa outra imobiliária de uma forma mais ampla, né? E daí, como gerente, aí envolvia locação, vendas, financiamento, sabe, cuidar os plantões, cuidar todos os detalhes, enfim, para que tudo funcionasse, mais os corretores. E o que eu sentia o meu amor era ali no financiamento, não era em todas as outras coisas, assim, né? Eu falo hoje, locação, eu acho uma das coisas mais difíceis, e para trabalhar com locação hoje, eu acho que, nossa, eu tinha que ter esgotado todas as minhas outras opções, assim, porque era terrível, né? Tipo, chovia e eu entrava em pânico, tipo, meu Deus, os locatários vão ligar, os inquilinos vão reclamar, tem isso, tem aquilo, tem goteira, tem... Era sabe? Então, aquilo me trazia mais estresse do que prazer. E o que eu gostava muito mesmo era a parte do financiamento, que é a parte da expectativa, do sonho, tu ligar para um cliente que aprovou, o cliente chorar, sabe? Porque aquilo representa muito na vida dele. Então, aquilo sempre me preencheu muito mais. Aí, um gerente falou, por que tu não vira correspondente? Eu pensei, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso, né? Não tenho capital, não tenho segurança em fazer isso sozinha. Entendia que eu não tinha essa capacidade. Ele falou, olha, acho que tu tem muita capacidade para isso, né? Tu que não consegue enxergar isso ainda. Aí fui amadurecendo a ideia, e pensei, bom, se conseguir fazer um acordo, tiver uma rescisão legal, quem sabe eu uso o valor dessa rescisão para abrir empresa e ok, né? Se eu tiver X processo por mês, mínimo possível, eu sobrevivo. E foi assim que eu criei a Aspen. Então, saí da imobiliária, né, para me desvencilhar das coisas que eu também não curtia tanto, para fazer só o que eu realmente amo. E aí abri um escritório pequenininho e tal, e trabalhei muito tempo sozinha. Aí esse meu irmão veio trabalhar comigo, ele trabalhava no meu imobiliário, a gente trabalhou um tempo juntos. E aí, depois de uns 3 anos, eu acho, ou 4, o meu esposo veio trabalhar comigo, né? Porque ele trabalhava na Assembleia e tem todas aquelas questões de troca de funções e tal. E aí veio trabalhar comigo porque daí eu já estava com muita demanda. Porque aí eu tinha muita indicação, tanto da agência quanto dos corretores que eu já conhecia, né? E aí foi indo devagarinho, assim, mas muito despretensiosamente, muito sem entender muito que eu tinha uma empresa, por exemplo. Eu, Amanda, era correspondente, precisava fazer X processos para pagar minhas contas e para que dê tudo certo, né? Tinha meses que dava certo, tinha meses que não dava tão certo, né? E foi indo, foi fluindo e crescendo. Eu sempre fui muito aplicada, de querer entender sempre um pouco a mais, de entender assim, bom,
com quem que eu lido, né? Eu sou, de certa forma, uma franqueada da Caixa. Então, quem que eu tenho que entender o meu compromisso primeiro? É com essa instituição. O que que ela exige de mim? O que que ela espera de mim em função de resultados, de confidencialidade, de garantias do meu trabalho para estar prestando para ela. E eu sempre levei isso muito a sério. E aí eu fui cada vez melhorando mais nisso, no processo, na agilidade. Eu entendia que as pessoas reclamavam muito da burocracia, né? Olha, um dia eu fui numa loja de roupa, é que tu trabalho com financiamento. Putz, sério? Nossa, tu gosta dessa burocracia? Eu fiquei pensando, sabe, por que tu tem essa ideia disso, né? Não é assim. Se tu fizer tudo organizado, se tu fizer tudo certinho, é uma coisa muito tranquila, né? Mas não é a visão que as pessoas têm, então eu queria mudar um pouquinho isso. A gente fazia os processos muito rápidos, muito bem feitos, muito bem cuidados desde o início para não gerar problema, que é o que o pessoal acho que mais reclama do retrabalho, de não confiar se está tudo certo. Será mesmo que vai dar certo? As pessoas, sabe, aprovou hoje, elas já querem saber se vai dar certo a assinatura. Sim. Então, tu tem um monte de, né, etapas ali no meio disso, mas tu tenta garantir. Acho que muito mais por não ter conhecimento, exato, né? E aí a insegurança é imensa, né? Sim. E abrindo aspas, quando eu fui fazer o meu, é horrível. Até tu assinar é horrível, porque tu não tem mesmo a garantia de que aquilo deu certo. E aí as expectativas são muito altas. A gente tem um comprador que já está planejando aonde o filho vai morar, qual é a rotina de locomoção que ele vai ter. Enfim, tem muitas coisas ali que envolvem um vendedor que às vezes está precisando muito vender para resolver algumas coisas. Tem outros que não, que é para aplicar ou para, enfim, vai se mudar. Então, as vidas ali, e é isso que eu acho que é... muitas vidas envolvidas, né? E o meu foco sempre foi nisso, foi nas pessoas e não no processo em si, assim, né? Então, eu conseguia levar com mais leveza isso para as pessoas, né? E aí foi desenvolvendo cada vez mais, veio a pandemia. E por incrível que pareça, na pandemia a gente trabalhou como nunca. As pessoas estavam, acho que, desesperadas de estarem dentro de apartamentos pequenos ou, sabe, queriam casas, queriam pátio, queriam ar livre, queriam respirar. E isso fez um movimento muito grande no mercado imobiliário. Isso deu um boom ali para nós a partir de 2020. Então, em 2020, eu ganhei o Gabriel em março e o boom imobiliário aconteceu ao mesmo tempo. Então, foi bem... desafiador, muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um ganho enorme de poder ficar com ele, né, em casa assim, um pouquinho mais de tempo. E a gente desenvolveu, daí trocamos de endereço. Fomos para... Hoje a gente está com a sede ali na Inconfidência 680, né, no mesmo prédio do registro, que facilita muito a vida. E aí a gente cresceu muito. E até então eu não tinha nem Instagram, assim. Não tinha essa vida... Digital zero, né? E aí a gente desenvolveu o Instagram, e eu sempre consegui trazer muito conteúdo no Instagram, e acabou que desenvolvendo e tendo uma visibilidade maior. Mas era um trabalho que já era feito, entende? Então, é só que realmente a internet veio nos ajudar. Sim, divulgar, né? Mas a gente tem cada vez mais conversado com empresários, assim, que falam exatamente isso, do desafio do digital. Ainda acho que ainda é, e fez, talvez ali na pandemia, com que a gente acelerasse coisas que a gente não estava talvez nem tão muito preparados, assim, né? E me conta uma coisa, então eu acredito que na tua empresa o financiamento habitacional é um dos assuntos mais tratados, né? Mas que tipos de suporte vocês dão, assim, em termos desse serviço? O financiamento sempre foi o carro-chefe, assim, né? A gente sempre focou muito no financiamento. A Caixa também sempre foi um banco que é sempre visto como primeira opção, porque tem a melhor taxa, porque tem as melhores condições, enfim. Então, isso sempre nos trouxe muito trabalho. E o financiamento, para nós, é o que eu gostava de fazer desde lá do início. Então, a Caixa tem outros serviços, né? A gente tem abertura de conta, cartão de crédito, crédito do INSS, por exemplo, consórcio, que agora está vindo muito forte. Tudo isso pela tua empresa. Tudo isso pela empresa. Então, a gente tem um portfólio enorme de produtos e serviços pela Caixa. E a gente realmente desenvolvia mais o foco ali no financiamento habitacional, que era a nossa paixão e que é o que mobiliza muito, assim, né, as imobiliárias. Que é o teu carro-chefe. Exato. Então, o financiamento, sem dúvida, hoje eu acho que representa 90% ali do nosso faturamento e do nosso engajamento também para isso, né? Ele que nos
colocou também hoje na caixa, digamos assim, né, com relação ao financiamento, a gente tem os resultados maravilhosos, assim, a gente entrega muito. As agências brincam que sabem que quando dependem de meta, me ligam, Amanda, preciso de X mil aqui para a agência, seja FGTS, SBPE, enfim. E eles sabem que eu vou corresponder, porque a gente tem um volume muito bacana, né, de financiamento. E aí os nossos serviços é justamente isso, assim, ó, a certeza de que a gente analisa todas as possibilidades antes. Então, eu sempre falo, eu vejo que tem colegas que falam, eu aprovo o crédito em meia hora. Ok, mas tu olhou o que precisava, sabe, ser observado, tu cuidou as regras que tinham que ser cuidadas, tu pediu a documentação. Muitas vezes corretores novos vêm, tu consegue fazer essa aprovação sem... às vezes tem gente que não quer mandar identidade, entende? Daí Sim. fica complicado. Eu falei, não, para te dar... Se eu te der como Aspen um laudo de aprovação, é porque eu cuidei tudo que eu tinha que ter cuidado. Então, e tu pode ter certeza que a gente vai finalizar o processo. Eu nunca tive um processo que eu iniciei e que eu não concluí, porque a gente cuida muito as etapas. Diferente de muitas formas de trabalho, que às vezes é só volume e aí depois vê. Né? Capta o corretor, capta pela velocidade e aí depois, se der problema, resolve. Não acho muito bacana essa... Porque, como eu te falei, mexe com muitas coisas, né? Também, né? Então, a gente valoriza muito isso. O processo, geralmente, a gente tenta fazer o mais rápido possível, sempre. Tem uma média muito boa de velocidade. E, por estar no prédio do registro, a gente tem umas facilidades ali com relação aos serviços e tal. Tudo para garantir uma melhor agilidade e também essa experiência, né, pro cliente. Que legal. E na tua rotina, como que tu concilia, se é que dá para dizer que tu consegue conciliar a parte pessoal com a profissional? Tu já dissesse para nós que tem um bebê, que 3 anos é um bebê, né? Mas o que tu tem, assim, para nos deixar de... Sei lá, talvez até uma dica que o que funciona, o que tu conseguiu te adaptar. Tu mesmo disse que transformou a tua vida profissional para se adaptar dentro da tua vida pessoal, né? Exato, assim, o que é... Quando a gente decidiu ter, né, o Gabriel, quando a gente decidiu ser pai e mãe, eu pedi para que isso ficasse muito claro. Vamos ter um filho e esse filho precisa de um pai e mãe. Uhum. Então, sim, a gente tem uma rotina frenética de trabalho, mas eu tento me concentrar 100% no trabalho, naquele horário de trabalho. Tem dias, e daí a gente também tem, como é que eu vou te dizer... fases, né? Tem fases que o trabalho te demanda muito mais do que outras e tal, e aí a gente consegue conciliar ali e tranquilo, né? Ele também entende um pouquinho, a gente deixa numa Dinda, deixa numa tia, Sim. A mãe ajuda, mas de praxe eu tento trabalhar o máximo que eu posso dentro do meu horário de trabalho ali. Geralmente a minha rotina, assim, eu acordo 5 e pouco, 6 horas, para 7 horas já tá saindo, para aproveitar melhor o dia. Geralmente eu volto às 7 horas, mas a partir das 7 que eu chego em casa com ele, ele. É a mãe, né? É a mãe. Vamos sentar ali no chão, vamos ler um livrinho, vamos olhar desenho, vamos. Amo desenho desde pequena, então é super fácil para mim. E eu gosto de isso, ele saber que eu tô ali, né? Que esse momento é nosso. E de tudo, assim, de toda a rotina, sabe? De comer, de tomar banho, tudo junto, assim. Então eu vejo que eu consigo suprir, de certa forma, esse papel, e que às vezes a gente se sente muito frustrada de achar que não, que está falhando, que está faltando em algum lugar, mas é o que é humanamente possível também, né? Então, tem coisas que não... É o equilíbrio, não Exato. adianta, né? Exato. E me diz uma coisa, achei super interessante, Amanda, tu mencionou para nós já no início do podcast que normalmente, não é uma regra, né? Mas às vezes, pela maioria, às vezes acontece que a mulher vai trabalhar com o marido, né? Se torna sócia da empresa do marido. E contigo foi o contrário, né? Tu mencionou que veio o teu marido trabalhar contigo. Exato. Como é que foi esse processo? O meu marido até tem um problema comigo nesse sentido, porque eu sempre entendi que eu, Amanda, sou responsável pelas... por tudo que eu preciso garantir para mim, porque até às vezes por causa da história e da trajetória. O meu pai teve aquele incidente ali, né, de saúde, e a minha mãe ficou, no meu ver, quando pequena, desamparada, assim. Então, o que de certa forma eu coloquei na mente, né? Não posso dar margem para isso, né? Então, desde sempre eu pensei, não, eu faço os meus resultados, eu vou criar a vida que eu preciso e que eu quero, e vou continuar casada por amor e por felicidade, porque está tudo bem, está tudo certo, não por
questões financeiras ou por, sabe, compromisso, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, eu sempre... Meu trabalho, as minhas coisas são minhas coisas. E aí eu desenvolvi isso de... Como eu te falei ali da história, né? As coisas foram acontecendo mesmo, assim, né? As coisas foram naturalmente indo para eu abrir a empresa, que eu achava que eu nem conseguia. Ele, inclusive, me incentivou muito na época, assim, né? Tu tem capacidade, eu achava que não, enfim. Não, vai que vai dar certo. Só que aí a gente precisava também, naquele início, de uma outra segurança financeira, que era o que ele tinha também, né? Então, quando deu muito certo, e aí estava fluindo bem o trabalho, e eu precisava de ajuda, e precisava de alguém de confiança, né? Aí ele veio trabalhar comigo, achei que ele não iria gostar, porque ele era da área de TI, então era uma coisa bem diferente. Mas ele também se apaixonou, assim, né? E ele desenvolve muito bem terreno e construção, que é uma das modalidades de financiamento que a gente trabalha. E ele se apaixonou por isso, então ele trabalha, né, de forma espetacular essa modalidade, assim. E foi isso, né? Aí ele ingressou depois, E já dá certo. no projeto. E dá certo. Dá certo, sabe por quê? Eu sou tão... pra mim, na empresa, o pessoal ri muito, porque pra mim, na empresa, ele não é meu marido. Claro, e tá E certíssimo. eu sou, assim, radical. Eles falam que eu sou um pouco radical até, né? Não, o dia que eu falei, ai, amor, pega tal coisa, eu fiquei chocada. Falei, não, desculpa. Não era pra ter feito isso, né? Volta a fita e aí voltamos à relação. Então, no início foi difícil pra ele entender essa minha forma de trabalhar, porque ele não queria que fosse assim. Mas depois viu que funciona, sabe? Funciona. Mas, Se adapta, né? Exato. Que legal, que bacana a tua história, porque como eu disse, a gente conhece bastante histórias de ao contrário, né? E saber que o quanto teu trabalho foi agregador para tua família, tanto que teu marido, né, tá ali contigo e vocês formam aí um time espetacular. Que bacana. E vocês têm quantos colaboradores hoje na tua empresa? Hoje somos nós dois mais 4 funcionários. Então, somos 6 pessoas hoje, trabalhando bastante. Nós temos ali a matriz, que é em Canoas, temos uma filial em Nova Santa Rita e uma filial em Capão. Essas filiais eu tenho locais físicos prontos, assim, quando precisa receber alguém, mas as demandas são absorvidas aqui pela matriz. Então, o pessoal daqui que faz tudo, até porque são sistemas, enfim, tu não precisaria estar lá, né? Então, a gente desenvolve, assim, muito bem essa distribuição, assim, de demandas, né? Que legal. E dentro do associativismo, vou trazer essa pauta aqui contigo, Amanda. Tu contou já que uma história que eu, né, no início já me emocionei só de imaginar, de me colocar no teu lugar. O quanto foi... quando o mundo dá voltas, eu penso assim, sabe? É impressionante. Eu sempre me impacto com essas histórias. Então, tu conhecia a Six de um jeito, Exato. né? E aí agora tu tá aqui na Six, como vai ser diretora de qual pasta? Da desenvolvimento urbano. Olha aí que legal. E está no nosso núcleo, né? Por isso que eu digo que nosso projeto é teu também. E conta um pouquinho mais, assim, que momento que tu resolveu entrar, como é que foi? Foi muito inesperado, eu diria, né? A Maribel é corretora, e aí a gente estava tratando de um cliente, enfim. E aí eu tinha visto que ela tinha postado um almoço aqui, o almoço quinzenal. Eu falei, nossa, que bacana, né? Como que é participar disso? Como que funciona? Postem os almoços de vocês. Exatamente, postem gente, é um pratinho. É muito bacana ali. E aí questionei ela sobre isso, daí ela falou, vai ter uma sensibilização um X dia ali, né? Era em seguida, assim, tu quer ir? Daí eu pensei, mas o que será que eles fazem, né? Será que eu tenho capacidade para participar disso, assim? Se questiona, né? E tempo. Daí ela, não, são 2 reuniões quinzenais e tal. E aí dentro dos seus projetos, mas é tudo que eu acho que tu consegue conciliar. Aí vim na sensibilização. E aí a Jana fala de uma forma, assim, muito... tocante. E aí ela fala assim, e é para justamente a gente unir, né? Os nossos problemas, as nossas capacidades. Então, se tu conseguir contribuir um pouquinho, aí aquilo me deu um pouquinho de conforto. E pensar, quando vê, né, vamos ver se eu consigo ajudar de alguma forma e ser amplamente ajudada, assim. Porque o nosso núcleo em específico,
as questões das capacitações, a questão da troca, de tu entender que todo mundo está passando pelas mesmas coisas, que não é fácil lidar com a parte emocional dos funcionários, com a parte de tu delegar as coisas, de tu motivar, de tu manter as coisas em ordem, não é fácil. E não é fácil só não para mim, não é fácil para nenhum empreendedor, né? E no meu caso específico, eu tenho essa relação de franquia com a Caixa, então eu estou suscetível a regras do banco, a regras da política em geral, que afeta demais o nosso trabalho, e eu não consigo colocar isso no meu planejamento, entende? Então, dá muito receio, assim, né, do teu planejamento do amanhã. Mas tu vai, é bem isso, com coragem, tu vai indo, e aí tu meio que tem que ter um planejamento a longo prazo, mas tu tem que focar ali no curto também para ver o que tu consegue ir demandando e resolvendo. E foi muito legal vir para cá, né? Porque são mulheres maravilhosas, assim, né? Eu até o dia que todo mundo se apresentou, para mim foi muito bacana, porque tinha pessoas que olhavam e ficavam pensando, o que será que ela faz, né? O que será que é o trabalho que ela desenvolve? E aí tu já vai ali, te conecta com a história e com os desafios, e é muito legal. E eu amei estar aqui, né? Amei mesmo. E aí a pasta que eu fui convidada para a diretoria, porque o vice-presidente ali, o Renan, ele já conhecia o meu trabalho de longa data, a gente já trabalha junto. Então, para ele, já era mais claro as minhas capacidades, digamos assim, né? E o que eu posso fazer. Ele mesmo, quando foi me convidar, ele falou, Amanda, o teu setor eu acho extremamente importante, mas, desculpa falar, acho que é um pouco esquecido. E eu falei, não, eu concordo contigo de forma, assim, número, gênero e grau. Porque o correspondente bancário, muitas vezes, ele é visto como um intermediário. Ele tem imobiliárias ou clientes que compram de uma imobiliária e nem sabem e nem imaginam que o meu trabalho existe, né? Só que o quanto o nosso trabalho impacta no resultado final das imobiliárias e dos corretores, e o quanto a gente aprende e o quanto de contato e relações que a gente tem que ter para aquilo tudo dar certo. Então, a gente quer aproveitar um pouquinho mais isso também para tentar agregar ali, né? E a casa, eu acredito que aqui, ainda mais agora nessa pasta tão importante, e o núcleo em si, eu falo por mim, mas eu acho que é o sentimento da maioria, né, Amanda? O quanto o núcleo e a Six, a casa, né, ela tem esse papel fundamental na nossa vida de crescimento. Muito. E eu espero que para ti tenha sido da mesma forma. Foi sensacional, inclusive pelos workshops, por exemplo, né? Eu desenvolvi ali uma série de workshops aqui na casa, inclusive, e baseado no quê? Baseado no entender dentro do NFE que eu teria a capacidade de desenvolver isso, e foi muito interessante que, né, participei com a Cris um dia de uma reunião ali com o André, e a forma que é explanada, a forma que é organizado todo aquele evento, né? Aí eu pensei, nossa, acho que consigo também fazer isso, e está dando muito certo. Com certeza, com certeza. Isso também é aquela visibilidade importante para tua empresa, para tua marca, né? Me fala uma coisa, o que te faz descer do teu salto, Amanda? O que faz eu descer do salto? Eu vou te dizer que hoje, assim, para mim, é muito a questão da falta de educação e a intolerância que as pessoas estão tendo hoje, sabe? Eu acho que todo mundo que está envolvido no processo são seres humanos com capacidades, N capacidades, pessoas com muito esclarecimento, outras nem tanto, mas que parece que não compreendem quando algo sai fora do desejado, assim. E às vezes não é um sai fora do desejado de algo que deu errado, não. É uma vírgula que não ficou a contento. Então, isso para mim é uma coisa que me incomoda muito, porque aí tu faz sempre tudo da melhor forma possível. E aí a primeira vírgula que não dá, a pessoa, sabe, tipo, se mostra uma pessoa totalmente diferente. O ser humano tá cada vez mais menos paciência, isso, né? E aí a gente estava comentando arrogante. Aí a arrogância, assim, me tira fora totalmente. Eu desço legal do salto. Com a arrogância, eu desço legal. Com vontade de atirar o salto. Exatamente, já, né? Exatamente. Bom, mas então tá, Amanda, foi um prazer. Eu quero que tu olhe para aquela câmera e fale assim, ó, teu endereço, tuas redes sociais, teus contatos, para que as pessoas possam conhecer ainda mais o teu trabalho. Tá. Então, a Aspen hoje está localizada ali na Avenida Inconfidência 680, sala 701.
né? A gente tem um espaço muito bacana para receber todo mundo, inclusive um espaço de coworking para os corretores receberem os clientes ou corretores autônomos poderem receber o pessoal lá. Olha que diferenciado, olha que lindo. Porque para poder auxiliar todo mundo, assim, né? E oferece um bom café, um bom ambiente de trabalho, assim, bem bacana. E já toda a nossa expertise ali para ajudar na hora do atendimento. Então, acho que isso é uma coisa que funciona muito. E nossas redes sociais ali, né? O nosso Instagram é @meufinanciamentoaspen. E o nosso telefone lá do escritório é o 3031 3792. Ótimo, que é por aí que você vai encontrar o trabalho magnífico da Amanda. Amanda, da Aspen, né? Aspen Correspondente. Eu quero agradecer em nome do podcast, do nosso podcast, em nome das meninas, a oportunidade de te conhecer a tua empresa, a oportunidade e também por acreditar no nosso projeto. Porque quando a gente fala, não é da boca para fora, é do nosso projeto Núcleo Feminino de Empreendedorismo, e isso é um projeto de todas nós. Então, acreditar no nosso projeto é acreditar em ti mesmo, por estar aqui, por trazer a tua experiência, a tua história de vida e por nos inspirar ainda cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que tu serve como inspiração não só para mim, como para várias mulheres, né? E todas aqui têm uma capacidade assim extraordinária de produzir, né, e de fazer a diferença. E eu estou muito, muito feliz e grata de ter a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês. Ai, que bom. Gratidão, então. E meninas, e para vocês que estão aqui nos assistindo, peço que vocês possam curtir, comentar, deixem aí nos comentários sugestões de conteúdos para que a gente possa trazer mais histórias igual a Amanda, inspiradoras, né, para o nosso dia a dia, para colocar em prática aí nos nossos negócios. Quantos corretores de imóveis não estão nos assistindo, né? Então tá certo. Muito obrigada e até a próxima.